Pois olá a todos e sejam bem-vindos mais uma vez a este meu cantinho. Hoje trago-vos um vídeo de opinião de mais duas obras que eu li ao longo deste mês de abril. Uma delas para o meu projeto En Abril Leemos em Espanhol, ou seja, a quinta obra que eu leio de autores espanhóis ao longo deste mês, e a outra que será como se fosse um dois em um, porque é a minha participação em dois projetos que andam por aí, um deles desde o início do ano e o outro que acontece durante o mês de abril. Mas vamos falar delas cronologicamente e vou então pegar e falar-vos e dizer-vos como é que foi a minha leitura da primeira obra das duas que eu tenho para vos mostrar. Aquilo que eu vos posso dizer antes de mostrar a obra é que foi um regresso a um autor espanhol que já me conquistou. Eu já tinha lido duas obras dele antes desta, duas obras às quais eu dei a pontuação máxima, porque elas foram mesmo muito, muito especiais e conquistaram um espaço muito, muito especial na minha vida. E por isso percebem que este regresso ia com algumas expectativas. Mais ainda porque eu sabia, só vendo a capa da obra, que esta obra, este regresso a Paco Roca, iria dar-me uma temática bastante diferente daquela que eu tinha encontrado nas outras obras que eu já tinha lido do autor. Falo-vos de Os Trilhos do Acaso, de Paco Roca. Este é a parte 1, esta é a parte 2. Vou ficar apenas com uma nas mãos porque elas pesam um chiquinho e por isso mesmo fico apenas com a parte 1 e vocês conseguem perceber logo aquilo que eu à partida percebi quando comprei a obra, ou seja, sem ver nada de sinopse. Eu percebo logo pela capa da obra que esta vai abordar cenários de guerra. E é verdade, aquilo que nós temos aqui é baseado em factos verídicos e leva-nos a cenários de guerra que são, para Moameme, uns cenários de guerra que me deixam sempre muito entusiasmada, ou seja, há um fascínio bastante grande da minha parte por estes cenários de guerra. Falo-vos de A Guerra Civil Espanhola, falo-vos também do exílio que muitos espanhóis que lutaram do bando dos perdedores, ou seja, do bando republicano, tiveram que procurar quando Franco ganhou a Guerra Civil. E falo-vos também da Segunda Guerra Mundial. Todos estes cenários de guerra estão presentes nesta obra de Paco Roca através do seu protagonista, que se chama Miguel Ruiz, que é um velhote na atualidade, um velhote bastante resingão, sem papas na língua, mas que, se nós o conhecermos pela primeira vez, sem saber nada sobre o seu passado, não diríamos que ele tinha feito aquilo que fez durante esses cenários de guerra, ou seja, nada faria prever que esse Miguel Ruiz fosse um herói, fosse alguém que tivesse feito verdadeiramente atos heróicos durante, sobretudo, a Segunda Guerra Mundial. E nós vamos conhecer este Miguel Ruiz porque um escritor que casualmente ou não se chama Paco, não sei se será o próprio Paco Roca, que um escritor faz questão de saber quem é e mais ainda faz questão de comprovar se este Miguel Ruiz é ou não um desses espanhóis que ficaram um bocadinho esquecidos nos anais da história, mas que fizeram parte daquele bando de espanhóis exilados que não ficaram de braços cruzados e que quiseram fazer em países fora do seu aquilo que não conseguiram fazer por Espanha, ou seja, eles lutaram na Guerra Civil Espanhola, perderam essa luta, viram-se obrigados a fugir de Espanha, passaram por bastantes necessidades durante a sua época de exílio, mas não baixaram os braços e juntaram-se ou à resistência francesa ou então a unidades do exército da França Livre, esse exército que foi montado, digamos assim, pelo general de Gaulle, e fizeram tudo o que estava ao seu alcance para libertar a França do jugo nazi.
já que não conseguiam libertar Espanha do jugo fascista de Franco, juntaram-se aos franceses para tentar com que em França, pelo menos, o país fosse livre, ficasse livre do jugo nazi. E é isto que nós temos aqui como contextualização histórica. É isto que me fascinou nesta obra, para além do facto de Paco Roca mais uma vez mostrar-me que é um exímio contador de histórias e que é um exímio construtor de personagens que ficam connosco, mesmo que à partida pareçam ser uma pessoa muito banal, uma pessoa tão normal como nós, seres anónimos, digamos assim. É uma obra que vale muitíssimo a pena para quem gosta de cenários de guerra como eu gosto, para quem gosta de uma boa história baseada em factos verídicos e para quem gosta, porque não, de histórias aos quadradinhos. Eu, que sou uma mulher de letras e de palavras, estou cada vez mais rendida a estas histórias dos quadradinhos, porque elas conseguem transmitir-me tão bem como emoções, histórias, a conhecer personagens, ficar entusiasmada, querer saber mais, como uma obra, uma narrativa, digamos assim, que é aquilo que eu mais leio no dia a dia. Que mais posso eu dizer-vos sobre esta obra? Posso dizer-vos que com ela fiquei a saber duas ou três coisas muito interessantes, pelo menos para mim são muito interessantes. Primeiro, queria saber qual era o título original desta obra em espanhol e por isso mesmo, quando abri este primeiro volume, fui aqui à ficha técnica tentar encontrar esse título original, não o encontrei, acho que isso é uma falha, mas encontrei algo que muito me agradou e que tem a ver com o nome da editora que publica estas novelas gráficas. Ora, o nome para mim, até hoje, sempre era Le Voir, mas eu percebi que esta editora espanhola e que isto é um acrónimo de três verbos, ler, ver e ouvir. Ou seja, se nós formos a dizer isto com o sotaque espanhol, será le oír. E isso foi uma coisa que eu gostei mesmo muito de saber. Depois, como a obra não me disse o título original, não tenho aqui informação de qual era o título original, fui procurar na internet. E fui também procurar o porquê, porque isso está aqui algo mencionado, o porquê do título da obra, porque Os Trilhos do Acaso. E então o que eu tenho aqui, logo no início, ou o que a obra tem, é uma citação de António Machado. António Machado é um poeta muito associado à época republicana espanhola. É um poeta que eu fiquei a saber e as próprias folhas de guarda levam a isso. Isto refere-se a António Machado. Fiquei a saber que este poeta perdeu a vida no final da Guerra Civil, ou seja, ele era também, como muitos espanhóis, um exilado, ou seja, alguém que estava à procura de exílio fora de Espanha e não conseguiu esse exílio porque, entretanto, perdeu a vida. E é dele a citação que aqui está e que nos diz isso: para que chamar caminhos aos trilhos do acaso? Isto fez-me ficar ainda mais rendida à obra, porque são estes pormenores que lhe trazem, que lhe dão mais sumo, digamos assim. Para além disso, esta obra tem uma paleta cromática, digamos assim, muito interessante e que nos leva a entender que quando o autor se refere ao presente, nós temos uma paleta cromática de cores muito suaves e muito batidas, preto, branco, cinzento, por aí. Depois, quando se refere ao passado, a narrativa ganha vida mesmo, as vinhetas ganham vida, as cores são muito mais vivas, mais chamativas, etc., com uma intensidade muito maior, porque eu acho que é óbvio que a obra quer verdadeiramente
homenagear estes espanhóis que lutaram por um país que não é seu e que acabaram muitas vezes por não verem essa luta reconhecida. Gostei mesmo muito destes cursos del azar. Azar em espanhol é um falso amigo, porque é acaso e não azar, como para nós em português. Gostei mesmo muito e dou-lhe 9 em 10 e recomendo para quem gosta de Paco Roca, para quem gosta de novelas gráficas e, obviamente, para quem gosta de cenários bélicos como aqueles que estão presentes nesta obra. Vale muitíssimo a pena lê-la, ok? A outra obra que eu li e que quero falar sobre ela neste vídeo foi, como eu vos disse, uma obra que me fez participar em 2 projetos, 2 em 1. Fez-me participar no projeto Português é Bom, para a letra do mês de Abril, que é a letra T, e fez-me participar no projeto da outra Mafalda, Abril Contos 1000, porque esta obra é uma coletânea de contos. Falo-vos desta coletânea de contos. Tens visto então Contos Pícaros e Outros Não, de António Manuel Couto Viana. O T para o Português é Bom e uma coletânea de contos para o projeto da Mafalda. E isto chegou às minhas mãos por tua causa, Aninha Azenha. Mais uma vez, obrigada. Não fazia a mínima ideia da existência desta coletânea de contos, não fazia a mínima ideia da existência deste autor vianense, ou seja, de Viana do Castelo. E foi com alguma curiosidade que eu comecei a ler esta obra, que está composta de 15 contos. Aquilo que eu vos posso dizer é que esta obra arrancou-me umas belas gargalhadas nesta altura que nós precisamos mesmo de sorrir e de rir muito. Estes contos pícaros, assim, algo picantes e assim, com uma linguagem às vezes um pouco promíscua, fizeram-me mesmo rir em muitas situações. Quase todos eles são pícaros. Há um ou outro que não é. Quase todos eles estão centrados na zona de Viana do Castelo, na cidade que o autor, com um carinho que eu entendo perfeitamente, lhe chama de cidadezinha, como eu chamo terrinha à minha cidade de onde eu... à capital do concelho onde eu vivo. Quase todos eles estão centrados aí e quase todos eles nos levam, apesar de terem sido quase todos escritos na década de 2000 até 2009 mais ou menos, quase todos eles nos levam a um Portugal de lá bem para os meados do século XX, um Portugal muito rural, onde obviamente a cidadezinha não seria tão grande como é hoje, onde havia muita gente que vivia nas aldeias circundantes, onde não havia ainda muitos carros, onde as pessoas usavam sobretudo o comboio e a caminhoneta. Tudo isto está aqui muito bem retratado, leva-nos a um Portugal que pode para algumas pessoas ser considerado muito datado, mas que a mim me abriu um sorriso, porque eu sou do Norte, tenho muito orgulho da zona onde vivo. É certo que não vivo perto de Viana do Castelo, mas há muita coisa que é de Viana que chega a mim e que me faz ainda sorrir mais por ser desta banda do Norte que eu tanto gosto. Há muito vocabulário aqui que me é muito familiar. Há, por exemplo, um verbo que ainda hoje em dia eu uso com a minha mãe, que é o verbo mercar. E quantas vezes eu ligo para a minha mãe ou falo com a minha mãe e lhe digo: oh mãe, então, já marcaste tudo hoje? Opa, há muito vocabulário que eu ainda uso com a minha mãe e muito vocabulário que me é saudoso porque me faz lembrar os meus queridos avós. Há aqui muita coisa boa, muita coisa que pode, há muita gente, como eu disse, considerar datado, que pode, para quem não é destas bandas do país, não se identificar, mas eu acho que toda a gente que conhece por ter ouvido falar, por ter lido, por saber que há uns bons anos atrás Portugal era um país maioritariamente rural, acho que para toda a gente isto vai no mínimo tirar dos leitores um sorriso e, por que não, algumas gargalhadas, porque há aqui coisas bastante irónicas, bastante graciosas, digamos assim, e que nos fazem sorrir e rir
E achar muita piada aqui um autor que faleceu em 2010, mas que já tinha quase 80 anos, quase 80 não, quase 90 anos, que seja capaz de, em 2009, por exemplo, escrever este que dá título à coletânea e que é para mim um dos meus favoritos e que me deixou mesmo bem disposta, tal como outros que eu tenho por aqui anotados e que vos posso dizer rapidamente o título desses contos que eu considero um dos meus favoritos. Um caso bicudo que tem a ver com uma das partes anatómicas masculinas e mais não digo, a minha primeira lição de inglês, o meu casamento dava um conto, pai incógnito, este não pícaro, mas que é muito ternurento, que eu gostei imenso, e este tens visto então que achei de um primor mesmo muito bom. Gostei imenso. Aninha, muito obrigada por este regalito. Foi mesmo muito saboroso ler isto. Eu dou-lhe 8 em 10 e recomendo a quem queira dar umas boas gargalhadas, a quem goste de contos e a quem goste de embrenhar-se num Portugal rural que já não existe, mesmo nas zonas mais recônditas do país, já não existe, mas que faz sempre bem recordar e, por que não, sorrir com essas recordações, ok? E é isto, acho que já falei o mais do que suficiente destas duas obras. Espero que tanto uma como outra vos tenha suscitado curiosidade. Se já leram alguma delas, digam-me por favor aquilo que acharam. Se estiverem interessados também. Se quiserem recomendar mais alguma coisa que vocês conheçam, tanto de um autor Paco Roca, como de outro autor, António Manuel Couto Viana, digam-me por favor que eu ficarei muito agradecida, ok? Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!